Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. Cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Hoje vamos falar de um trabalho muito importante que será realizado no próximo sábado nas dependências da Faculdade de Ciências da Vida. É o primeiro simpósio de atenção ao idoso, com o tema Integrar para Cuidar. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui Fernando Campos Abreu Júnior. Ele é psicólogo clínico e educacional e é presidente do Lar Espírita para Idosos, Irmão Francisco, que está promovendo esse simpósio junto com várias organizações de Sete Lagoas. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, ao Falando Sério. Boa noite aos telespectadores. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade de abrir espaço para a gente poder divulgar o trabalho. E nós estamos aí realmente sábado agora fazendo o primeiro simpósio de atenção ao idoso. Ô Fernando, permita-me, antes de entrar no tema específico, tratar de um outro assunto aqui, porque você é diretor do Colégio Alfa, nosso vizinho aqui, né, na mesma rua aqui da TV Sete Lagoas, e novamente os seus alunos saíram cheios de medalhas da Olimpíada de Astronomia. Pois é, é o quarto ano que a gente participa da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Essa foi uma ação que nós iniciamos 4 anos atrás com a disciplina Introdução à Astronomia. A nossa ideia inicial era antecipar para os alunos de 6º, 7º, 8º ano conteúdos de física, de química e algumas coisas de biologia. Então resolvemos colocar essa disciplina, Introdução à Astronomia. E no primeiro ano nós resolvemos participar da Olimpíada para ver como que estava a disciplina. Nós ganhamos 2 medalhas. E aí falamos, bom, deve ter sido um golpe de sorte, 2 medalhas. Aí no ano seguinte nos inscrevemos novamente e aí nós ganhamos 8 medalhas, todas de bronze. No terceiro ano nós já ganhamos 12 medalhas. E aí este ano agora tivemos um número menor de medalhas, porém medalhas mais disputadas, né? Nós tivemos 5 medalhas de prata, tivemos uma aluna que ficou a 25 décimos da medalha de ouro, onde permite passar para a fase internacional, e tivemos 2 medalhas de bronze. A linha de corte ficou em 7,5 pontos, 700 mil participantes no país inteiro. Então, para a gente foi assim, motivo de muita festa, foi muito bacana mesmo. Então, vocês vão para outra etapa internacional, né? Não, nós não conseguimos. Aí não conseguiu. Por 0,25, exatamente. Fora da etapa. Por mero acaso, sua filha, né? É. A Isabela. Por mero acaso foi a Isabela ano passado também foi medalha de prata, esse ano de novo medalha de prata, mas ficou a 0,25 no medalha de ouro. E como que é isso no dia a dia, Fernando? É claro que os alunos estudam não pensando numa Olimpíada. A Olimpíada é uma consequência natural, né? É fácil motivar os alunos a estudar astronomia? Não é tão fácil a motivação, né? O objetivo dessa disciplina é trabalhar mais de forma lúdica. Então a gente trabalha os conceitos de astronomia, de astronáutica e colocando sempre as questões lúdicas. Construções de equipamentos, construção de foguete feito de garrafa PET. Então a gente vai conciliando o lúdico com a teoria. Mas quando entra na preparação para a Olimpíada, os meninos eles gostam de desafios. Então a escola toda se mobiliza. É claro que tem aqueles que já se dedicam mais, tem outros que nem tanto, mas o resultado é muito bom. Um mês antes das provas, a gente tem aulas específicas na parte da tarde, então os meninos quase todos comparecem e o resultado é excelente. Isso é muito bacana porque não é uma competição restrita aqui à região, é nacional. Várias escolas do país, como eu disse, foram 700 mil participantes este ano. Então, um nível muito puxado e a escola que sempre compõe os resultados. E esse ano, pela primeira vez, nós participamos também da Olimpíada Brasileira de Matemática. Ah, sim, abriu para as escolas particulares este ano, né? Era só escola pública, justamente, né? Aí nós tivemos 12 alunos que já passaram para a segunda etapa, mas tem um especial, o Otávio Verdolin, que é nosso aluno desde o 6º ano, ele tirou 17 em 20 na prova. Então, quer dizer, com muita esperança de medalha. Isso é bacana porque motiva os demais. Eu acho que a ideia é essa, é fazer com que a educação seja algo prazeroso e, consequentemente, de bons resultados.
Você acredita, Fernando, que, por exemplo, participar de eventos como esse contribuem para que o aluno queira ir um pouco além do que prescreve o currículo escolar? Eu acredito muito nisso, Rosalvo, e acredito mais, assim, que você tendo esse parâmetro de comparação extra-escola, você consegue avaliar o seu trabalho, você consegue lapidar algumas coisas que não estão bem feitas. Por exemplo, nós temos no nosso ensino médio, nós participamos de simulados do Enem, que o material que a gente adota, ele proporciona isso. Existe uma empresa terceirizada que ela elabora os simulados dentro do padrão Enem, avaliando o número de acertos no Brasil inteiro. Então nós temos 4 simulados ao longo do ano nesse padrão. Então são várias escolas do país inteiro, que adotam esse material, que se submetem ao simulado. Então depois a gente tem gráficos mostrando como que foi o nível de acerto de determinada questão, de determinada disciplina no Brasil inteiro. E ali você consegue ver, olha, nós não estamos bem nisso aqui, tal conteúdo não foi bem trabalhado, tal conteúdo está bem trabalhado. Só para você ter uma ideia, nossos alunos de primeiro ano passado, hoje segundo ano passado fizeram o Enem para treinar, 5 alunos entravam em 10 cursos da UFMG. Nós tivemos uma nota de 860 em redação, aluno de primeiro ano. Então, assim, muitas escolas trabalham muito bem, mas essa visão externa de avaliação é muito importante, porque você vê como é que você está, como é que o ensino está em relação ao que está solicitando lá fora, e nos dá um parâmetro de acerto e, obviamente, de motivação para os alunos. A juventude hoje vive num meio tecnológico, altamente tecnológico, que a nossa geração não teve, né, Fernando? Isso reflete o que dentro da escola? Bom, lá na escola, a gente particularmente não trabalha nessa linha da tecnologia, como outras escolas, com laboratório de informática. Nós temos projeção audiovisual, nós temos a sala de multimídia, mas a gente dá um enfoque diferenciado. Então, nós temos uma carga horária mais ampliada, nós incentivamos muito a leitura. Então, a gente tem lá o ranking de leitores. Ano passado, o meu maior leitor chegou a ler 21 mil páginas no ano. Na sequência veio 19, 18, 17. Então, assim, além de ter os livros que a gente cobra, a gente fala que são obrigatórios, porque isso já entra na programação anual, a gente tem um incentivo à leitura. Qual que é o incentivo? Os alunos, eles sugerem as obras que eles gostariam de ler, a escola compra aquelas obras e quando chega é uma farra. Então, assim, a cada 3 meses chega 40, 50 livros, e ali, ó, eu que indiquei o livro, o outro que indicou, e aqui o negócio vai mudando. Então, esse incentivo é muito grande. O incentivo às artes, por exemplo, lá a gente trabalha na disciplina de artes, trabalha com pintura, trabalha com escultura, começa com a música. Então, a gente tenta explorar de todas as formas esse enriquecimento. Agora, a tecnologia em si, não, tem escolas que adotam, que tem programas junto com o Google, mas dentro do nosso projeto pedagógico a gente ainda não vê essa necessidade. Agora, a arquitetura da escola também facilita muito, né, Fernanda? Porque você tem uma área grande, tem área livre para os alunos, tem área verde, então realmente isso contribui também para a formação do aluno. Sem né? dúvida, sem dúvida. O espaço é muito bonito, muito agradável, fica às margens da lagoa, aqui do Clube Náutico. Então, assim, isso contribui muito. Mas, na verdade, a relação humana com os meninos, minha equipe hoje, praticamente 95% são mestres e doutores. São pessoas que a gente já trabalha junto há muito tempo. Tem professores que trabalham comigo desde a época que eu coordenava o ano. Então, assim, é uma equipe bem coesa, a gente está bem centrado no propósito educacional da escola, da proposta pedagógica. Então, a coisa está caminhando muito bem, graças a Deus. Bom, ano que vem, mais medalhas, né? Se Deus nas quiser, duas Olimpíadas, se Deus matemática quiser, e na astronomia, medalhas, né? Mais medalhas. Ano que vem a gente fecha o ciclo. Né? Nós começamos o Alfa há 5 anos atrás com o 6º ano, e 6º, 7º e 8º ano, e nós fomos crescendo gradativamente. Eu optei por não abrir turmas, então hoje eu tenho o 2º ano, que é a minha primeira turma. Abrimos o Alfinha, que nós fechamos rapidamente todas as vagas.
As salas não são salas muito cheias, foi uma opção pedagógica que nós adotamos. E ano que vem eu fecho a escola, então eu vou ter terceiro ano e primeiro ano do ensino fundamental. Aí ciclo completo, né? Completo, com a graça de Deus. Pois é, nós vamos em outras oportunidades falar um pouco mais do Alfa. Eu só quis aproveitar a oportunidade porque fiquei sabendo recentemente dessas medalhas e acho que nós não poderíamos deixar de mencionar, né? Porque você, aliás, tem uma carreira na educação em Sete Lagoas, foi secretário municipal de educação, isso. Trabalhou também na implantação do que chamam, né, de escola da Ambev em Sete Lagoas. Eu não consigo me lembrar o nome, Fundação Zé Renner, né? Durante 4 anos eu fiquei à frente do projeto. Sim. E eu seria o diretor da escola, mas abri mão porque peguei a direção do Alfa. Para ter a sua própria escola, né? Porque quando eu iniciei o projeto com eles, eu havia saído do cargo de secretário de educação, voltei para as minhas atividades fora do setor público e aí me convidaram para assumir todo o projeto. Então, durante 4 anos eu permaneci à frente do projeto, mas em paralelo me deram liberdade para também ficar no projeto Alfa. E aí, quando chegou no momento de decisão, eu não podia largar o Alfa, porque muitas pessoas estavam lá em confiança ao meu trabalho, à equipe que eu havia apresentado. Então eu não achei leal de minha parte abandonar o Alfa para poder assumir a Fundação Zé Renner, ainda que a proposta financeira fosse tentadora. Mas a gente tem que ter o ideal, né? E foi difícil tomar essa decisão? Não foi não, foi muito tranquilo. Que bom, né? Isso é muito bom, né? Você ficar com a consciência em paz, né? Bom, Fernando, você é também presidente do Lar Espírita para Idosos Irmão Francisco, que vai realizar esse primeiro simpósio. Antes de entrarmos especificamente no simpósio, você já esteve aqui, falou do Lar Espírita, mas vamos falar um pouco mais para as pessoas que não viram, que não conheçam ainda. Por exemplo, é comum as reuniões abertas ao público nas noites de quinta-feira, mas há muito mais do que isso, né? Isso. Bom, aqui a gente fica um pouco perdido, né? Não sabe. Fique à vontade. Se fala ali, se quiser falar diretamente para o telespectador, fique à vontade. Mas o Lar Espírita para Idosos Irmão Francisco, na verdade, é uma associação. Ela foi idealizada há 5 anos atrás. No dia 28 agora, nós completamos 5 anos de fundação. Foram mais de 60 sócios fundadores. A nossa ideia inicial era conceber um lar, o que a gente chama hoje de ILPI, Instituição de Longa Permanência para os Idosos, onde os idosos pudessem ter uma vida com plena dignidade, trabalhando tranquilamente, a estrutura de um lar, recebê-los, assisti-los, mas dar a eles toda a dignidade de sobrevida para continuar de forma ativa. Paralelo a essa estrutura de acolhimento para os idosos, nós idealizamos um centro espírita, já que todos nós ali, inicialmente, éramos espíritas, estávamos vinculados a um centro espírita. E também uma unidade geradora de renda, para que a gente pudesse, pelo menos, manter a nossa obra, sem depender de poder público. Então foi criada a Associação Espírita para Idosos Irmão Francisco. E hoje nós já funcionamos nas 3 frentes. Então nós temos o centro, que funciona, gentilmente cedido para nós o espaço aqui da antiga creche Paulo de Tarso, onde nós temos reuniões públicas às quintas-feiras, estudo às terças-feiras e às sextas-feiras. Na reunião pública nós temos a evangelização, temos mocidade, temos atendimento médico homeopático, o que acontece, o atendimento fraterno. Então, a ideia era agrupar as pessoas para que não fosse apenas em reunião de diretoria. Então, o grupo cresceu com isso. A unidade geradora de renda, hoje nós chamamos de Arte no Lar. Então, são voluntários que nós temos de 14 anos a 70 anos de idade, que com a sua habilidade manual, crochê, tricô, pintura, então 1 ou 2 vezes por semana em casa ou lá no centro, elas confeccionam materiais. Esses materiais o lar fornece para eles a mão de obra, a linha, a agulha, o que for preciso. O material é feito, elas aprendem a fazer e isso é comercializado e a renda é voltada para a manutenção das obras. E nós temos o lar que está em construção. E é até interessante porque nós ganhamos
um terreno lá na esplanada do Moinho, e já estávamos com todo o projeto em andamento para construir. Quando nós ganhamos, é um terreno muito bom, são quase 4.000 metros quadrados. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi a consulta ao departamento, ao DLO, Departamento de Licenciamento de Obras, para ver se o zoneamento permitia a construção. E aí tivemos o ok, perfeito. A Vanessa Caran, ela nos cedeu o projeto, um projeto fantástico, de altíssima complexidade. Projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, ela elaborou com muito carinho, acompanhou. O Ronaldo Andrade, da Plano, sempre nos dando assessoria. Você está vendo que foi nas propagandas, né? Ah, fica à vontade. O Amitas, do Depósito Fonseca, sempre nos auxiliando com a limpeza do terreno. Então, como eram todos voluntários, a gente não podia também pedir muita agilidade, porque as pessoas vão fazendo no tempo que lhes sobra, apesar de fazerem tudo muito bem e muito rápido. E aí então nós marcamos ano passado para a gente já iniciar mesmo a obra, os projetos todos aprovados na prefeitura, estava tudo certinho, a gente já tinha o alvará, e aí nós fomos pleitear a renovação do alvará. E aí nós tivemos uma surpresa desagradável, né? Houve uma ação movida por moradores lá do local. O que eles estavam reivindicando? Eu achei até muito justo, não tinha nada a ver com lá. É porque inicialmente, quando compraram os terrenos ali, eram lotes de 1.000 metros quadrados destinados a habitações unifamiliares. No caso do lar não era problema, porque ele entra numa área institucional. Né? Só que aí depois houve uma mudança na lei. Houve uma aprovação na Câmara de Vereadores, mudaram a lei, permitindo a construção de moradias multifamiliares. Então construíram prédios ao lado desses moradores, que se sentiram lesados. Por quê? Porque quando eles compraram, isso não estava no contrato. Compraram uma coisa e receberam outra. Justamente. Então, mesmo que tenha ocorrido a mudança na lei, eles se sentiram lesados, acionaram o doutor Hernani, que à época ainda estava no Ministério Público, parece que agora ele aposentou, e ele então, defendendo o direito do consumidor, acionou a juíza, que ela então paralisou a emissão ou renovação de alvará. E aí então nós ficamos parados, quer dizer, nós não podemos avançar. Mas como Deus é tão bom e as coisas vão acontecendo, em conversa com o Odorico, da diretoria do Paulo de Tarso. Odorico Calazans. Justamente. E aí então nós vamos utilizar a área do Paulo de Tarso e vamos já dar início à nossa clínica, que a gente já faz atendimentos, até onde eu vou falar depois, da Comissão de Saúde. Então nós vamos montar uma clínica lá para atendimento médico, fisioterápico, terapia ocupacional, psicologia, assistência jurídica, tudo gratuito para poder atender as pessoas, priorizando os idosos. Então, para a gente não esperar desenrolar jurídico para poder construir, nós vamos tocando o barco para frente. Quer dizer, é uma adaptação, né? Até que saia a legalização da construção. Na verdade, não vai ser bem uma adaptação, não. Nós estamos fechando um comodato com eles, e aí nós vamos realmente fazer a estrutura de clínica, e pretendemos fazer isso esse ano ainda. A estrutura de clínica, num segundo momento, fazer uma área de convivência para os idosos. Então, aqui no Paulo de Tarso? No Paulo de Tarso. Tem um terreno lá, né, que comporta grande, isso, né? E é bom ter um terreno plano, né? Justamente. Então a ideia é, num primeiro momento, abrir um espaço para que os idosos possam passar a tarde lá, convivendo, participando de oficinas, fazendo terapia, música. Então, assim, o grupo já está pensando nas ações e ao final da tarde eles retornam para o lar. Posteriormente, mais adaptado, a gente vai tentar fazer pelo menos o dia todo, com aula de yoga, o que precisar ser feito para que eles realmente tenham uma ocupação e, consequente, uma sobrevida. Pois é, Fernanda, agora, o público-alvo desse lar são idosos sem família, com família? Existe algum tipo de restrição, triagem? Olha, agora a Comissão de Saúde, ela faz uma triagem. A gente atende nos lares, não são muitos, porque o atendimento é voluntário. Geralmente chega para a gente idosos com condições mais precárias. Algumas vezes eles são encaminhados para a rede, o pessoal da assistência social vai encaminha para quem é devido ali. Às vezes a gente aciona alguns parceiros, do Dr. Luiz Carlos Camelo mesmo,
precisávamos de um atendimento, de um exame, acionamos ele gentilmente foi no lar da pessoa que não tinha como sair de lá, atendeu, já está acionando outros parceiros. Então a ideia é bacana, porque ali não é para quem é espírita, é uma coisa à parte, é para quem quer doar o seu tempo. Então, eu sou psicólogo, se eu tenho 1 hora disponível por semana, eu vou ter o meu espaço ali para poder atender 1 hora por semana. Se eu sou médico, tem uma brechazinha ali, no meu consultório não dá, nós teremos o espaço para que ele possa atender. Então, é uma forma da gente proporcionar para essas pessoas esse tipo de atendimento. Quando a clínica estiver funcionando, nós vamos atender de forma geral, mas é claro que vai passar por um certo critério, priorizando aqueles que têm mais dificuldade financeira ou dificuldade para poder se locomover, mas a ideia é atender um número maior de pessoas. Quer dizer, então a notícia boa é que já vai começar a funcionar, né, Sim, independentemente do alvará lá para a construção, né? Porque é claro que o projeto lá não fica abandonado, não, né? O projeto lá, que é a estrutura de LPI, então vai ser para poder um lar para os idosos, né, para o atendimento, os idosos que ficarão lá mesmo, residentes. Aqui nós vamos fazer a estrutura de clínica e a estrutura de acolhimento dia. Então, são aqueles que têm o lar, mas ficam muito sozinhos. Eu mesmo tenho tias que já mais de idade, né? não tem companhia, ainda brincam comigo, nós vamos para lá, porque então, quando a gente faz os nossos eventos, como nós temos o chá todos os anos, tivemos o bingo no dia 16 agora, então as pessoas vão porque sentem falta disso, de alguém para conversar, para contar caso, para poder participar de alguma coisa, e isso é bacana. As pessoas precisam conviver, né, Fernando? Precisam, e isso é assim, o que a gente busca, é proporcionar esse ambiente acolhedor, esse ambiente fraterno, para que as pessoas conversem, se divirtam, riam e vivam com muita qualidade. Bom, é claro que não somos especialistas aqui, mas tem 2 situações que são muito ligadas ao idoso, por exemplo, depressão e Alzheimer. De certa forma, você acaba também prevenindo isso, porque ele vai se manter ocupado, a mente vai estar ocupada, né? Isso, tem um trabalho bacana que o pessoal da terapia ocupacional faz, que é justamente nessa linha de prevenção. Né, a oficina de ideias ali, o trabalho contínuo de memória, de atividade, justamente como uma forma de prevenção. E a depressão em si, se a pessoa permanece isolada, os filhos às vezes trabalham, não tem como ter muito contato, então tirar daquele ambiente, um ambiente solitário, um ambiente sem companhia, e lançar num ambiente alegre, as pessoas animadas, uma boa música, os jovens participando. Né, nós temos na mocidade jovens que tocam violino, tocam flauta, que tocam violoncelo, tocam mesmo, já fizeram parte da orquestra. Então isso é muito importante. A ideia é justamente essa, é quebrar todas essas amarras aí que às vezes nos puxam para o pessimismo, para aquele pensamento assim, minha vida já não tem mais sentido, as pessoas já estão seguindo a sua vida, eu já estou sendo um peso na vida dos outros. A gente tem que desmentir existe isso. essa culpa mesmo, né? Desmentir, dizer que não. Né? Você é uma pessoa muito importante, tem uma história de vida que nós ainda estamos longe ainda de chegar nisso. Quer dizer, é de valorizar essa história de vida, é de fazer com que essas pessoas se sintam muito bem. Não sei se eu estou falando... Fique à vontade, já estou gostando. Tem a Marina Torres, faz parte da nossa equipe de comunicação, e ela contou uma vez um trabalho muito bonito que foi feito e que a gente idealiza fazer um dia. Cada pessoa tem um sonho. E ela conheceu alguns idosos que tinham sonho de cantar, de publicar um livro. E a equipe foi trabalhando e proporcionando aquilo, numa escala menor. Mas assim, dando àquele idoso a percepção de quanto era importante aquilo. Então fizeram o livro, ela tinha, eles editaram, fizeram várias fotos da vida da pessoa que desejava tal coisa. E isso é bacana. Talvez assim, a gente não consiga avaliar o que isso representa na vida daquela pessoa, mas ela perceber que a história de vida dela é importante, isso realmente é muito bacana. Agora, uma coisa muito importante, Fernando, que podemos perceber, veja bem, você é psicólogo, tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, vários médicos, enfim, profissionais da área de saúde que estão lá doando, além do seu talento como profissional, o seu tempo, né, doando integralmente. O que leva uma pessoa a fazer isso, Fernando? Rosalvo, eu sou uma pessoa assim, muito otimista.
apesar da gente ver constantemente tantas tragédias, tanta roubalheira, tanta coisa que nos leva a pensar que o mundo está um caos, eu acredito que tem muito mais coisa boa por trás disso. Só que o bem, ele é mais acanhado, ele é mais mineiro, né? Ele vai assim, sempre de forma muito discreta. Então, o espaço, quando foi idealizado, foi justamente isso, é fazer com que essas pessoas, que às vezes não tinha tanta coisa a oferecer, que elas percebam que tem. O pouco que elas têm a oferecer é muito bem-vindo. E, para nossa surpresa, são muitos os que participam. Uma conversa com o Dr. Luiz Carlos Camilo, na quinta-feira passada, ele falou assim: Fernando, tem vários amigos que podem nos ajudar, a gente dá para mobilizar mais coisas, fazer mais coisas. Eu falei: então ótimo, nós vamos fazer. Porque pessoas necessitadas são muitas, e pessoas querendo auxiliar também são muitas. Então vamos abrir o caminho e vamos fazer isso. Independente da crença, independente da situação financeira, nós temos que estender as mãos para o nosso semelhante. Eu acho que é o que a gente deve e pode fazer. E acaba, você falou uma coisa muito interessante mesmo, porque o mal é muito mais propagado do que o bem, né? Não sei se isso é da natureza humana, mas enfim, parece que superdimensiona o mal, e o bem quer dizer, só você faz o bem, você fez a sua obrigação. Mas isso de divulgar as boas ações acaba, entre aspas, contaminando as outras pessoas. Justamente, assim, muitas pessoas que às vezes têm o potencial de auxílio, mas ficam acanhadas, porque pensam: não, o que eu tenho para poder ajudar não vai fazer diferença nenhuma. Então, nós vamos ter o simpósio. Nós precisamos de buscar pessoas que virão de Belo Horizonte. Quer dizer, se você for fazer isso, você busca, leva para lá já alguma coisa, precisamos de gente na montagem. Nos nossos eventos, precisamos de pessoas para poder buscar alguma coisa fora. Quer dizer, são possibilidades de auxílio, independente de ser 1 hora, meia hora, 2 horas, todas as semanas, mas é uma oportunidade, né, de dar a contribuição. Eu acho que essas frentes, elas existem e a gente precisa ficar atento a elas. Sem dúvida. Nós estamos recebendo aqui o Fernando Campos Abreu Júnior, ele é psicólogo clínico educacional e presidente do Lar Espírita para Idosos, Irmão Francisco. No próximo bloco, aí sim, vamos falar especificamente desse primeiro simpósio para idosos. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com o Falando Sério, e o assunto de hoje, agora sim, vamos entrar especificamente nele, é o primeiro simpósio Atenção ao Idoso, a promoção do Lar Espírita para Idosos Irmão Francisco, com vários parceiros contribuindo para essa realização. Será no próximo sábado, dia 30, a partir das 8 da manhã, na Faculdade de Ciências da Vida, e o nosso convidado de hoje é o Fernando Campos Abreu Júnior, o presidente do Lar Irmão Francisco. Fernando, então vamos agora, né, falar especificamente do simpósio. Vamos começar lá do início, como que surgiu essa ideia, mas afinal de contas, eu acho que é uma coisa natural, porque é um trabalho que vocês fazem no dia a dia, né? Parece que agora vocês estão ampliando um pouco mais. Na verdade, assim, o Irmão Francisco, ele tem algumas comissões. A gente dividiu em comissões para desenvolver os trabalhos. E uma delas é a Comissão de Saúde, cuja coordenadora é a terapeuta ocupacional, a Renata Figueiredo. E dentre as ações que já acontecem são os atendimentos feitos a domicílio. Então, alguns idosos, quando são contactados, passando por dificuldades, precisando de esclarecimento, a família às vezes não está sabendo como trabalhar, então a equipe vai, a equipe orienta, se precisar de encaminhar para algum local, encaminha, precisa de exames, dentro das nossas possibilidades a gente proporciona isso. Mas então a Comissão de Saúde achou por bem criar um primeiro simpósio, com o tema voltado especificamente para o idoso. Então foi pensado o simpósio, isso desde o ano passado, escolheu o dia 30 de setembro, porque no dia 1º de outubro é o dia do idoso. E como seria na segunda, como seria no domingo, não daria para poder fazer o simpósio no domingo, então resolvemos fazer no sábado. E em conversa com a Denise, a proprietária da Faculdade de Ciências da Vida, ela abraçou a ideia, gostou muito,
então cedeu para a gente não só o auditório, mas infraestrutura, a questão tecnológica, e aí nós conseguimos outros parceiros, né? O Colégio Alfa nos apoiando, a Loja Maçônica Liberdade União 140 apoiando, a Unicred, a Unimed, o Dr. Rogério Siqueira foi muito solícito, deu apoio, e a Globomídia também fazendo esse apoio, e nós teremos, se Deus quiser, sábado agora, o nosso primeiro simpósio, cujo tema é Integrar para Cuidar. É destinado a estudantes e a profissionais? Na verdade, assim, nós colocamos lá estudantes e profissionais, mas todas as outras pessoas que tiverem interesse, porque tem cuidadores de idosos, tem as pessoas que não são oficialmente cuidadores, mas acabam cuidando. Você mesmo me relatou uma situação que você acabou sendo cuidador. A vida me levou a isso, eu não busquei. Então, assim, para todas as pessoas que tiverem interesse, podem participar. Nós temos a página, entrando na página do lar, depois, se for o caso, a gente faz a divulgação, que lá já cai direto no link de inscrição, e aí é tranquilo. Então nós tínhamos até o dia 15 um valor, então do dia 16 até o dia 28, estudantes pagam R$25 e profissionais R$50. Aí as pessoas dizem, mas eu não sou estudante, eu cuido lá dos meus avós, como é que eu faço? Não, faço como estudante mesmo, não tem problema não, porque a nossa ideia é atender o maior número possível de pessoas. Me ligaram um dia há mais ou menos 10 dias atrás, acho que 13 profissionais lá da rede pública virão participar do simpósio. Interessante isso, quer dizer, a própria prefeitura incentiva. Eu já não sei se foi a prefeitura ou se foi uma pessoa só. Iniciativa deles mesmo, iniciativa deles, mas isso é muito bacana, porque a gente está propagando. Porque a ideia é capacitar para poder auxiliar, para falar um pouco mais. E se nós observarmos que a idade média do brasileiro está crescendo, significa que muito em breve nós teremos uma população idosa muito maior do que a que temos hoje. Agora, não basta ter uma população idosa maior, é necessário que seja vida com qualidade. Com qualidade, justamente. Então, assim, todo o trabalho está sendo pensado para isso, desde o lar, a estrutura de atendimento, o atendimento dia, quando começar a funcionar, que se Deus quiser, até o início do ano que vem, essa segunda etapa já estará implantada, é para garantir isso, qualidade de vida. E até mencionei da assistência jurídica. Nós temos advogados que são associados para poder dar esclarecimento, questão de aposentadoria, de direitos, o que realmente eles podem recorrer, o que não podem, para a família. Então, é um trabalho assim, pequeno, diante de toda a demanda que existe, mas somando com vários outros trabalhos pequenos, realmente nós vamos ter algo de muita qualidade, tendo o ser humano como alvo. Claro. Fernanda, eu não sei se estaria também no propósito aí, você falou de atendimento por meio de advogados, há também aquela questão de as pessoas precisam de um medicamento, mas não têm acesso, não têm condição financeira, porque geralmente o idoso precisa mais de medicamento, e a rede SUS não fornece. Hoje fala-se muito em judicialização da saúde. Vocês se preocupam também com isso? Em orientar as pessoas sobre qual a melhor forma de obter esses medicamentos? A gente faz isso, sabe? A Renata, tem a Zinaida, assistente social, a Marcela, assistente social, a Lourdinha, eles vão nos lares, olham, veem assim, o que pode ser feito. Nós tivemos uma situação parecida com essa, precisávamos de um atendimento para uma senhora, então nós resolvemos fazer uma vaquinha entre os conhecidos, pedir ajuda a parceiros e tal, nós prestamos assistência. Nós vamos chegar numa situação dessa, de ter que arrumar a medicação e etc. Mas no primeiro momento nós vamos tentar por fora, ver o que a gente consegue fazer saindo um pouquinho da malha da burocracia. Se não tiver jeito, aí a gente tem que ver o que pode ser feito. O que não pode é a pessoa ficar sem ser assistida. Até porque a burocracia é lenta, né? Muito pesada, né? A máquina é muito pesada. Né? E a gente tem visto que realmente o Estado ele não está dando conta de cumprir com os compromissos básicos. Então, às vezes, se contar com aquilo, a pessoa não pode esperar muito tempo. Essa foi a nossa preocupação inicial.
criar uma instituição, mas que de preferência não dependesse de recursos do Estado. Porque hora tem, hora não tem. Mas depois que você começa o atendimento, você não pode ficar sem ele. E se você ficar dependente dessa... É o que é complicado. Então, a gente, apesar de muita empolgação, mas a gente está querendo dar um passo de cada vez, a coisa bem tranquila, para que o trabalho continue mantendo a credibilidade que já tem. Fernando, foi-me passada aqui a relação de palestras, né? São 8 palestras, não é isso? São vários profissionais da área de saúde, começando pelo Arnaldo Paulo Cardoso, terapeuta ocupacional. Bom, aqui está em ordem alfabética, não sei se é a ordem cronológica, né? É Adinaldo, você vai puxar a orelha. Adinaldo Paulo Adinaldo. Cardoso. Sim, desculpa, ele é terapeuta ocupacional, não conheço, mas falaram muito bem dele, assim, tem muita experiência, me parece que vai ser uma das palestras assim, bem cotadas mesmo. Na verdade, são todos aqui, são muito bons na área de atuação e eu acho que vai ser imperdível esse simpósio. Conversando com algumas terapeutas ocupacionais, elas falam assim, não, é tão carente desse tipo de evento na cidade, então a gente tem que incentivar, a gente tem que realmente prestigiar. Interessante, né? Porque a terapia ocupacional cada vez ocupa mais espaço, inclusive nessa questão mesmo, né? Do envelhecimento da população, né, Fernando? É isso mesmo. Ela assume um papel muito importante, né? Eu não vou saber te falar muita coisa porque eu não sou terapeuta ocupacional, mas realmente é um trabalho assim que vem ganhando espaço cada vez mais. Eu vejo as meninas conversando, a questão da reabilitação, a questão da preservação da memória, e é um trabalho assim bem bacana de fazer, porque elas lidam com tudo, né? Com a questão de artesanato, com a questão cognitiva. Manter a mente ativa, né? É muito importante. Muitas vezes há uma limitação física, mas a mente precisa estar ativa, né? Uma sugestão boa para o programa é você trazer as terapeutas ocupacionais. Estão convidadas. Aliás, eu convidei uma, ela não veio, acanhada. Bom, tem uma que está com enjoo de gravidez, né? A Renata, não é isso? A coordenadora. E a Luciana não quis vir, não sei por quê. Mas estão convidadas, por favor, transmitam. Eu acho assim, até para... É uma área que vem crescendo muito, né? Até para o telespectador mesmo, assim, ver qual que é a atuação da terapia ocupacional, que é muito vasta. Eu ainda brincava com a minha cunhada, quando a gente estudava na UFMG, e que eu falava, ela tentava me explicar o que fazia a terapia ocupacional, foi uma das primeiras. Eu falava, não estou entendendo muito desse negócio, não. Mas agora a gente vê assim, que a linha de atuação é muito grande. Realmente. Bom, seguindo aí, como eu te falei, está aqui a minha relação em ordem alfabética. Cristiane da Silva Peçanha é fonoaudióloga. Isso, fonoaudióloga. Você quer que eu passe todos aqui? Faz favor. Então aqui, tem a Cristiane da Silva Peçanha, que é fonoaudióloga. Tem a Fernanda Lanza, fisioterapeuta. Fernando, psicólogo. A Flávia Nogueira é geriatra, nos auxilia bastante também. A Flávia Bernardes aqui, enfermeira. A Jusilene Moreira, assistente social e gerontóloga. E tem a Mariana Fonseca Cota, que ela, além de ser psicóloga, era neuropsicóloga. E trabalha muito com o diagnóstico dos idosos. E canta muito bem. Aí isso eu não sabia. Mas pois quem sabe, de repente. É porque ela é professora lá da Faculdade de Ciências da Vida, né? Como eu frequento muito lá, eu conheço um pouco dela. Aliás, a Faculdade de Ciências da Vida tem um trabalho lá de atenção ao idoso. Ela faz muitas parcerias nesse aspecto de cuidar de idosos, que serve inclusive de estágio de clínica escola para os alunos. O trabalho deles é muito bacana. A Denise, ela já esteve na escola uma vez, conversando com os meninos, um projeto que foi feito, e a gente trocou algumas ideias. Eu vejo que tem esse olhar muito humano também. Sim. É um olhar de sempre voltado para o semelhante. Então, aliás, por exemplo, uma das coisas que se ouve muito na Faculdade de Ciências da Vida é o seguinte: olha, melhor do que cuidar da doença é cuidar da saúde. Sem dúvida nenhuma. Não é? Porque, na verdade, a medicina hoje tem esse outro olhar, né, Fernando, de cuidar da saúde. Primeiro, inclusive é um dos temas da palestra aqui, né, que vai falar de saúde e espiritualidade. Que, na verdade, desde 2000, 84 faculdades, ou melhor, 84 universidades dos Estados Unidos já implantaram a disciplina saúde e espiritualidade. E a UFMG, a partir de 2006,
tem a matéria optativa na Faculdade de Medicina, também falando sobre isso. A questão de saúde e espiritualidade. É oferecido ao aluno de forma opcional? É optativa. Opcional, né? Para o aluno? Isso, optativa. Sim. Então, por exemplo, quem estudou no FMG, no meu caso eu estudei, então você tem a grade obrigatória, são aquelas matérias que você precisa cumprir, e tem as matérias optativas. Então, nas optativas você faz ali, havendo disponibilidade de vaga, você cursa essa disciplina. E o bacana disso é que, pouco a pouco, aquela ideia cartesiana, reducionista, que nós somos apenas corpo, ela vai perdendo espaço. Quer dizer, nós somos muito mais do que o corpo. E, então, trabalhar nessa vertente, na concepção de que nós somos mais do que o corpo, quer dizer, nós somos espíritos imortais, então todas as coisas que envolvem isso, o bem-estar, a sua crença religiosa, as meditações, outras terapias alternativas, tudo aquilo que vai gerando bem-estar espiritual, o conforto espiritual, tem um reflexo imediato no corpo físico. Agora, isso é feito sem doutrinação, né, Fernando? Sem doutrinação, não é questão religiosa. Então, não tem essa mistura. Trabalhar com espiritualidade, não com religiosidade. É você acreditar em algo além da matéria. Quer dizer, né, o espiritualista é aquele que acredita que você é mais do que matéria. Se você é só matéria, você é um materialista. Então, esse vai ser um tema abordado. Tem o pessoal da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, eles têm trabalhos fantásticos sobre isso, publicação de livros, um trabalho que é feito justamente nessa vertente de dar qualidade de vida para as pessoas, abordando o ser integral. Então, por exemplo, você vai no consultório médico, se você simplesmente recebe a receita, às vezes você não sai de lá muito bem, mas se o médico te acolhe, se o médico conversa com você, se o médico vai te perguntando as coisas, que gaste com você às vezes 1 hora, você sai de lá só com a receita, você nem compra o remédio, porque você precisava daquilo, você precisava desse acolhimento, isso faz falta. Então, as pessoas nesse mundo que nós vivemos, atribulado, muita correria, nós precisamos às vezes de falar, precisamos de ser escutado, de valorizar as nossas alegrias. É fácil, você está numa situação difícil, triste, você lembra de uma alegria, uma coisa que aconteceu, aquilo muda completamente o seu estado de espírito. Se você é adepto à oração, às vezes você está irritado, aí você para, você faz uma oração, você medita, você sai, você muda seu estado mental e, consequentemente, isso dá reflexo no corpo físico. E a ciência hoje admite isso, né, Fernando? Houve tempo que havia uma certa resistência por parte da ciência em admitir. Hoje parece que médicos, profissionais da área de saúde admitem isso mais claramente, mais abertamente. Tem muitos trabalhos acerca disso, inclusive às sextas-feiras lá tem um estudo chamado Saúde e Espiritualidade. São médicos, são psicólogos, são terapeutas que fazem parte desse estudo. É um estudo que acontece a cada 15 dias aqui no Paulo de Tarso, é um estudo feito pelo irmão Francisco, trabalhando obras, trabalhando trabalhos de pesquisa feitos em universidades, mostrando justamente isso, essa vertente além da matéria. E isso é aberto ao público? Aberto ao público, estudos, isso, né? Aberto ao público. Os estudos acontecem de 7 às 8 horas, das 19 às 20 horas, a cada 15 dias às sextas-feiras. Então a pessoa pode ir tranquilamente, isso, não precisa quem quiser mais informações... Ninguém vai perguntar se é espírita para entrar lá, né? Não. Quem quiser mais informações é só acessar o site, é lá irmãofrancisco.org.br. Então tem as informações. Vamos voltar para o simpósio, Fernando. Vocês, claro, vocês estão chamando de primeiro simpósio, é claro que vocês pretendem fazer isso com uma certa periodicidade, abordando outros temas, mas sempre voltado para o idoso, né? Não, quanto a isso, assim, eu não vou poder afirmar, né? Esse primeiro foi voltado para o idoso. O nosso foco é o lar para idosos, mas a gente tem percebido que o trabalho tem que ser feito não só com eles, com aqueles que... Com os familiares deles, também, com os familiares, com os jovens. Uma coisa assim, eu cresci criado com os meus avós. E sempre nesse universo
de pessoas mais velhas, e sempre me encantei muito com as histórias. Ah, sem dúvida. Muito, muito, muito. Assim, eu tive o privilégio, posso dizer privilégio, de conviver com a minha bisavó, que aos 96 anos de idade estava lúcida. Então ela me contava coisas da vida dela. Tinha dia que eu ia dormir na casa dela, a gente entrava para a noite adentro, conversando, e vendo a riqueza de tudo isso. E às vezes o jovem, ele não tem essa percepção. Então a gente precisa despertar isso no jovem. Nós temos no idoso uma fonte inesgotável de riqueza e de saber, porque são experiências de vida. Então se a gente aprender a valorizar, automaticamente nós vamos aprender a cuidar. E aí a coisa fica diferente. Não vai ser mais aquela ideia de que eu tenho um peso dentro de casa, não. Eu tenho alguém que precisa ser amado, alguém que fez muito pelo país, por mim, e que não é um peso. Ali é uma pessoa que tem que ser muito bem cuidada. Então, essa visão... É uma joia para ser cuidada. Você usou a palavra correta, é uma joia. É uma coisa que faltou na minha vida, a figura da avó. Não tive avós. Aliás, as minhas avós não foram avós. Elas morreram antes de serem avós. Realmente me faz falta. Por isso, talvez eu tenha procurado colocar meus filhos muito próximos, sabe, dos avós e das avós, que eu acho que é fundamental, né? E durante a vida toda a gente precisa, né? Sem querer te fazer inveja, eu tive. Então, e as minhas realmente foram fantásticas mesmo, aquelas avós mesmo, de participar, de acolher, de estar junto, de fazer as vontades, de saber corrigir na hora certa. E assim, todas as vezes que eu lembro de alguma coisa com elas, é sempre recheado de muita alegria. Ia ser muita sabedoria para transmitir. E como eu disse, ainda fui além. Além de conviver com as avós, eu convivi com 2 bisavós. Você é um privilegiado. Privilegiado. Né? Realmente, meus filhos, quer dizer, o exemplo que vocês tiveram, meus filhos conviveram muito com as 2 avós, minhas netas agora também, né? Então realmente eu acho fundamental isso, sabe? Porque a gente aprende muito. Eu com a minha mãe, eu gostava demais de sentar com a minha mãe e escutar as histórias do tempo dela de juventude. Então, eu acho que esses valores precisam ser preservados, e parece que as pessoas hoje parecem que têm muita pressa, né, Fernando? E não estão tendo muito tempo para isso, né? É engraçado, Oswaldo, assim, que eu sei que no mundo que nós vivemos, tudo muito corrido, às vezes a gente não consegue fazer tudo que queria. Mas se a gente tiver uma percepção, assim, de aproveitar bem os momentos, é diferente. Então, lá em casa, sempre que possível, a gente almoça todo mundo junto. Quando não dá, a gente faz uma refeição juntos. E é um momento de conversar, é um momento de contar casos, é um momento de descontração. Então isso não é feito sempre. Então, sexta-feira, geralmente a gente reúne todo mundo lá para poder assistir televisão juntos. Então são 3 filhos. Mas isso tem um significado. Né? Isso vai marcar os meus filhos no futuro, a presença da família. Quer dizer, é como se fosse uma âncora em momentos de dificuldade. Eles sabem aonde vão poder recorrer. Então, essa figura do avô, da avó, isso é importante. Né? Que a gente cultive essa figura, a figura do idoso, uma pessoa que merece muito respeito, muito carinho, muito cuidado. E o dia que a gente entender o valor dessas joias, eu acho que tudo vai ser diferente. Eu também acredito muito nisso, né? E outra coisa, seus filhos pequenos, você está preparando os adultos que vão cuidar de você, idoso, né? Quer dizer, você não faz isso especificamente com essa finalidade, mas de certa forma o efeito colateral disso é este. Sem dúvida. Um dia você vai ser idoso e vai precisar do carinho, da atenção e do tempo deles. Justamente. Você teve a oportunidade de, numa entrevista com os meus filhos, de perceber isso. Eu percebo. De perceber esse envolvimento que tem com as obras, com o trabalho. Inclusive os jovens da mocidade, eles vão trabalhar no dia do simpósio lá, ajudando no que for possível. Então, isso é bacana. Porque muitos jovens, eu não sei se todos vão concordar comigo, acabam perdendo um pouco o sentido da vida. Vivem uma vida que tem tudo, as coisas são tão fáceis, são tão rápidas nesse mundo digital, e muitos experimentam aquele vazio. E quando eles se deparam com outras pessoas, pessoas que sofrem, pessoas que lutam para sobreviver, pessoas que lutam para andar, pessoas que lutam para fazer coisas simples,
aquilo dá para eles uma outra visão. Quer dizer, uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo. A gente passa a ver as coisas com um olhar diferente, não com esse olhar muito transitório de que tudo é descartável, e não é. Então, proporcionar aos jovens a experiência de estar nessas situações, como foi o chá, o bingo, como vai ser o simpósio, as outras ações que são feitas, a coleta de agasalhos, isso é bacana na formação. Isso contagia as pessoas, faz com que as pessoas tenham essa empolgação e mais, ou acreditar que é possível fazer um mundo melhor. E esses jovens que estão lá, não só lá no Irmão Francisco, mas em várias outras instituições, vão crescer e, ao se tornarem adultos, terão uma visão diferente, né, Fernando? E é tão engraçado isso, Oswaldo, que o trabalho que é feito não é um trabalho religioso. Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, algumas sabem que eu sou espírita, palestrante, faço palestra em várias casas. Mas eu não falo isso. Então, na direção do Alfa, pouquíssimas pessoas sabem. Quando a gente faz os cultos ecumênicos, que é importantíssimo, eu não falo nos cultos. Mas eu convido um padre, eu convido um pastor, eu convido um espírita, para poder falar de Deus para as pessoas. Então, acho que a grande ideia é mostrar para todos que, independente da religião, é possível fazer o bem. Então, ninguém está querendo convencer o outro de que a sua crença é melhor. Não, nós estamos abrindo espaço para que as pessoas possam ajudar. A caridade é a moeda. É claro que algumas atividades lá do centro são atividades mais específicas. Chico Xavier faz isso muito bem, o Papa Francisco faz isso muito bem. Sou né? fã dele, viu? Sou fã. Tem alguns pastores que eu recebo vídeos. Tem um pastor Cláudio, que ele é uma figura, morre de rir. Quer dizer, ele está fazendo, ele está semeando, ele está falando do Evangelho, ele está ajudando. O Papa Francisco assim, é sem comentários. É fantástico a humildade dele de ir, de ajudar, de se misturar com o povo. Quer dizer, tira aquele distanciamento, deixa as pessoas mais próximas. Divaldo, Chico e vários outros da doutrina também fazendo isso, o exemplo. Eu acho que a gente precisa disso, porque o Cristo, ele estava junto ali, pregando, ensinando, chegou nos dando a primeira das grandes lições da humildade, não é isso? Nasceu na manjedoura. Então eu acho que o convite e sempre é se esse. colocou em igualdade com todos os outros, Sem né? dúvida. Fernando, já estamos caminhando para o final, então vamos reforçar aqui o convite, né? Pessoas que ainda queiram fazer inscrições, qual é o caminho? Eu não sei se vai dar para poder anotar, é só acessar o link, é cienciasdavida.com.br. É o site da faculdade, né? Isso, barra inscrições, sem o cedilha e sem o tio. Ou então, entrando no site da faculdade, tem um linkzinho lá para fazer a inscrição para o primeiro simpósio de atenção ao idoso. O tema é integrar para cuidar. Então, vai acontecer no sábado agora, dia 30, de 8 da manhã às 18 horas, na Faculdade de Ciências da Vida. Então, são todos convidados. Fernando, muito obrigado por estar aqui novamente. É a primeira vez que você veio aqui, foi falar especificamente sobre a doutrina espírita. Justamente. Né? E agora falando desse simpósio. E sempre que houver alguma coisa a ser divulgada, seja pelo lar, seja iniciativas como essa, esse espaço está à disposição. Agradeço muito, Rosalvo, assim, a parceria, o auxílio. Eu agradeço aos telespectadores a paciência aqui nessa peleja, Rosalvo, e falando para vocês. Para a gente é um motivo de muita satisfação participar do seu programa. Para nós também, muita satisfação receber você aqui, Fernando Campos Abreu Júnior, presidente do Lar Espírita para Idosos Irmão Francisco, divulgando o primeiro simpósio Atenção ao Idoso, com o tema Integrar para Cuidar. O Falando Sério volta na próxima semana. Até lá.